Sejam todos muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente e que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário dentro e fora da porteira, né, Pedro? Exatamente, Flá. Olha, hoje vamos entender como é que está o comércio entre Brasil e Reino Unido. Temos uma relação bilateral muito importante. O comércio total de bens e serviços, isso inclui exportações, importações, atingiu a marca aí de 10,4 bilhões de libras só em 2023. O Brasil é responsável por abastecer aquele país, Flávia, com carne, sementes, frutas, legumes, além do tabaco e também energia. Exatamente, são números que impressionam e mostram um mercado crescente e pujante, não é isso, Pedro? Exatamente, por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio a Giovana Araújo. Ela é vice-presidente do Comitê de Agronegócios da Câmara Britânica. Giovana, muito bem-vinda ao nosso programa, prazer recebê-la aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui dividir um pouquinho as iniciativas da Câmara com vocês. O prazer é todo nosso de te receber aqui hoje e eu começo te perguntando, né? Falando sobre o trabalho de vocês dentro da Câmara com foco no agronegócio brasileiro, né? Conta mais sobre esse trabalho pra gente. A Britain, ela tem câmaras setoriais, né? Então temos a Câmara Setorial do Agronegócio, né? Com um presidente e um vice-presidente e toda uma equipe de apoio, onde o objetivo é trazer temas relevantes e fomentar, né, o conhecimento em torno desses temas relevantes e também relacionamentos em torno desses temas relevantes, né, com o objetivo de gerar conexão, né, entre atores privados aqui do Brasil, atores privados, né, do Reino Unido e em temas relevantes, como eu falei. Exatamente. Bom, e dentro desse tema relevante, a gente sabe como é que o Reino Unido se posiciona historicamente, né, no mundo, né? E é importante a gente lembrar que um capítulo recente da história foi escrito e nós testemunhamos, né, que é o Brexit. Né? Como já era esperado, né, essa saída do Reino Unido da União Europeia provocou mudanças severas dentro do Reino Unido, né? Houve também a questão da falta de mão de obra, recessão, tudo que é muito desafiador, até porque é uma mudança, né? Para a gente entender melhor, né, como é que fica a economia nesse sentido, né? Como é que a gente pode olhar o abastecimento da população e o Brasil, como é que ele é visto uma solução, inclusive para enfrentar problemas, incluindo produção de alimento, né, nesse cenário em que existe até mesmo uma mudança no parlamento, né, com a chegada do novo premier, que é o Keir Starmer, né? Excelente ponto. O Reino Unido, o papel do agronegócio, a participação do agronegócio, ele não é tão relevante, né? Então, ele é um país essencialmente importador, né? Então, ele importa mais do próprio bloco econômico. Então, talvez uma grande oportunidade aqui nessa relação bilateral seja olhar para o Brasil e ampliar, né, esse comércio bilateral, olhando todo esse potencial de exportação de produtos de todo o agronegócio para abastecimento, olhando a questão, né, da inflação de alimentos, né? Então, eu vejo essa relação bilateral como muito estratégica e muitas oportunidades no comércio ligado ao agronegócio. Excelente. E quais são as melhores práticas aí que as empresas podem adotar para fazer novos negócios aí com o Reino Unido? Esse é um tema quente no momento, né? A gente vê que a União Europeia, por mais que o Reino Unido ele tenha saído do bloco econômico, você citou agora o Brexit, as pautas, né? O Reino Unido ainda segue muito a União Europeia na questão regulatória, né? E a gente está vivendo um momento muito interessante do ponto de vista regulatório, importante, né, e desafiador para o agronegócio brasileiro na União Europeia, que são uma série de regulamentações que vão pautar esse comércio, né? Então, agora no final desse ano, entra em vigor a Lei Antidesmatamento, né, que ela traz uma série de exigências para algumas commodities especificadamente, né? Existem também toda a perspectiva
do comércio pautado por temas como emissões de carbono, né? E a gente espera que o Reino Unido ele adote como boas práticas as práticas da União Europeia, o que traz um desafio, né, para o agronegócio brasileiro, olhando esse mercado, um desafio de adaptação, né? E esse é uma pauta super relevante para o agronegócio nesse momento. Exatamente, até porque a gente tem um momento muito peculiar, que é essa mudança, né? O mundo ele passa agora, né, se a gente for olhar, cada vez mais dentro de uma... alguns até falam de um processo de desglobalização, né? Que é um interesse político de cada país, né? Olhando para si próprio. Isso, obviamente, como sempre falei, né? Historicamente, o Reino Unido, né? A Inglaterra, enfim, sempre esteve inserido naquilo que o mundo ia, por sua vez, seguir. E a gente percebeu isso no Brexit, né? Os interesses dentro daquele país, a retirada do bloco, como a gente viu, discussão há pouco, tínhamos até imagens ali, mostrando como é que foi a discussão, a conversa, os protestos, enfim. Mas tudo isso mostra que é uma mudança global. Olhando para essa ótica, é possível, dentro deste momento, né, um pouco mais desafiador, não só no Reino Unido, mas de uma forma global, o Brasil também se beneficiar na questão do agro, uma vez que a gente tem diversas soluções em diversos sentidos, em diversas atividades? Eu acho que o Brasil, ele hoje é o principal país exportador líquido de alimentos, né? Então, você tem países importantes como produtores globais, mas quando você vai olhar o balanço de exportações e importações, o Brasil se destaca como o grande exportador líquido. E quando a gente olha para o futuro, quando a gente projeta mais 10, 15 anos, essa posição do Brasil ela vai ganhar ainda mais relevância, né? Então, é muito estratégico pensando em blocos econômicos, pensando em relações bilaterais, construir esse relacionamento com um país exportador líquido de alimentos. Agora, é claro que para um país exportador líquido de alimentos, esse novo contexto que você traz, que é real, de uma nova economia com essa característica da desglobalização, ela traz desafios naturais para países que têm essa exposição ao comércio internacional, né? Então, são novas regras que vão pautar esse comércio internacional e é muito importante para países como o Brasil e principalmente, né, para países que têm essa vocação de exportador líquido de alimentos, se protagonizarem, né, essa agenda no comércio internacional para que essa nossa posição, de certa forma, não ser desfavorecida, né? É importante para um país como o Brasil, ter opções de alocação dentro desse jogo global de comércio, né? A gente tem uma relação muito forte com a China, mas é importante a gente abrir esse leque, abrir novos mercados. Diversificação de mercado, de atividade, né? Há pouco a gente estava falando sobre exportação líquida, né? Mas se a gente for aprofundar mais, a gente pode inclusive falar sobre o produto agregado, né? Não só o maior produtor exportador de soja, mas também o maior exportador de farelo, né? O maior produtor, né, exportador de óleo. Isso a gente fala de uma industrialização, né? O Brasil passa por uma série de atualizações nesse sentido, inclusive o próprio incentivo do governo, né, pelo próprio vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin, que recentemente, né, trouxe essa pauta em questão e abriu esse novo plano de reindustrialização, atualização disso. E é um ponto também que vai atrair investidores. Inclusive, né, o próprio mercado, o próprio Reino Unido também olha com bons olhos esse projeto, assim como o mundo. O Brasil, porque, de fato, aqui é um lugar para investimento. Aqui tem uma segurança que boa parte dos outros continentes não encontra, né? Exatamente. A gente tem o agronegócio hoje, a segurança alimentar é um tema super importante. O Brasil se posiciona para atender esse desafio global, né? A questão da descarbonização é super importante como tema global e o Brasil, com os biocombustíveis, né, com a agroenergia hoje, também se posiciona de uma forma muito estratégica,
né? E você falou da verticalização, que é um tema que eu acho super fascinante, e eu sempre gosto de trazer aqui um exemplo. Hoje a gente já tem uma grande cooperativa brasileira, a LAR, colocando produtos, carne, na gôndola, com marca, na gôndola no Japão. Exatamente. Né? E, às vezes, esses são movimentos silenciosos, né? Que, às vezes, a gente não tem total visibilidade, mas reflete a nossa maturidade nesse jogo global de comércio. Até porque nós temos um produto competitivo, né? E isso é uma situação em que, por exemplo, o Reino Unido passa por essa recessão, por essa inflação também, acaba sendo um viés de abastecimento interno. Exatamente. Então, acho que o desafio brasileiro nesse momento é entender: estamos num momento diferente do comércio global, né? Novas regulamentações estão vindo em pauta. O jogo do comércio global, ele ganha outros contornos. Existem atributos que precisam ser observados nesse novo jogo de comércio global e é importante a gente protagonizar essa agenda. Exatamente. Para a gente não perder, né, essa nossa capacidade, flexibilidade de arbitrar mercados e de ter uma exposição relevante e diversificada nesse jogo global. Exatamente. E quais são as certificações aí que são valorizadas no Reino Unido e que podem agregar aqui para os nossos produtos brasileiros? Uma pauta que a gente acha que ela é emergente e também bastante desafiadora por exemplo, né, dentre tantas, a questão da rastreabilidade, né? Então, o que é a rastreabilidade, né? É você contar a história da origem daquele produto, né? Então, atributos como isso, a história e as informações necessárias para temas importantes como o desmatamento. Né? Então, os consumidores finais, eles querem ter a certeza que estão consumindo produtos livres de desmatamento, né? Que pautam questões sociais ou outros atributos ligados a questões sociais, então, de direitos humanos. Então, a rastreabilidade é uma forma de você contar a origem desse produto, né? Incorporar essas evidências, né, desse produto para que esse consumidor final ele consuma com esses elementos que ele hoje cada vez mais valoriza. Então, a rastreabilidade é um elemento super importante hoje dentro desse cenário e também, eu diria, para citar mais a questão do carbono. Então, cada vez mais essa desglobalização que a gente está vendo, a gente tem que observar, a gente vai ter carbono na fronteira, né? Produtos que sequestram carbono ou não, esse sequestro ou não, ele vai ser medido na fronteira. Então, por isso que é importante a gente protagonizar essa agenda, né? E nos posicionarmos, quantificarmos nossas emissões, porque a gente também tem todo esse potencial de exportar produtos de baixo carbono. Exatamente. São dados que a gente precisa olhar para dentro deles, né? E principalmente como é que a gente consegue esmiuçar e mostrar para o mercado de uma forma transparente para evitar duplicidade. É importante você falar isso, porque no próximo bloco, inclusive, a gente vai entrar ainda mais nesse assunto, porque temos muito mais informação para trazer em relação a ESG, a questão do carbono, bioeconomia. A gente vai entender um pouco mais como o Reino Unido olha para o Brasil e como o Brasil também tem essa visão do Reino Unido. A gente faz um intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. Continue aqui com a gente. Terra Viva, 19 anos, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o nosso Terra Viva Entrevista. E a gente recebe aqui no estúdio a Giovana Araújo, vice-presidente do Comitê de Agronegócios da Câmara Britânica, né, Pedro? Exatamente, Flá.
Olha, a Giovana, ela no primeiro bloco trouxe vários fatores, principalmente a questão do ESG. A questão internacional, as práticas, né, envolvendo social, governança, meio ambiente, tem aí gerado oportunidades dentro do setor agropecuário brasileiro e isso tem atraído investimentos externos, né? Como é que o Reino Unido tem olhado para isso nesses investimentos aqui dentro, né? Eu vejo um interesse muito grande, principalmente na questão relacionada à energia. Né? Energia essa, se aproveitando a pergunta, foi amplamente abordada em diversos momentos, inclusive até em Glasgow, né? Quando teve aquela COP na Escócia, justamente falando sobre a questão da política verde global, né? Essa transição energética, uma vez que o mundo se viu dependente de uma energia em países que estavam em conflitos, como foi a Rússia e a Ucrânia. Isso acentuou ainda mais a importância de uma mudança urgente e o Brasil nessa rota aí de caminho de solução? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Essa pauta da energia é extremamente estratégica para empresas britânicas, né? Nós temos importantes grupos, né, atuando nesse segmento no Reino Unido, né? Você tem empresas como a Shell, empresas como a BP, né? E a pauta da energia e particularmente da descarbonização da matriz de transportes no mundo inteiro é uma pauta hoje prioritária, né? Ela é muito importante para toda a Europa, né? E o Brasil se posiciona de uma forma extremamente estratégica nesse momento, particularmente no tema dos biocombustíveis, né? Então, cada vez fica mais claro, né, que o papel dos biocombustíveis na descarbonização dessa matriz de transporte. Então, por exemplo, o transporte marítimo, né, o biodiesel hoje, ele está se posicionando como o grande protagonista para essa descarbonização da matriz de transportes, né? O Sustainable Aviation Fuel, o SAF, né, para a descarbonização da matriz do transporte aéreo, né? O Sustainable Aviation Fuel vai ser uma grande oportunidade para os produtores do etanol aqui no Brasil, né? Não só, né, de verticalizarem para a produção do próprio Sustainable Aviation Fuel, mas também exportarem, né, o etanol para que seja produzido esse Sustainable Aviation Fuel fora do Brasil, né? Então, só para dar alguns exemplos de quão estratégico é o Brasil nesse tema energia, e a gente tem que pensar sempre o agronegócio hoje como a agroenergia, dado o nível de integração, né, dessas duas verticais hoje dentro do agronegócio, né? Dentro da porteira hoje, ele produz alimentos e energia. Exatamente. E quais são as oportunidades aí de negócios, de parcerias no setor agrícola no Reino Unido? Eu acho que a grande oportunidade, pensando na cadeia de valor do agronegócio, muito em linha com o que a gente já tinha comentado aqui há pouco, e é uma grande tendência no agronegócio, é essa verticalização, né, para que isso permita cada vez mais, né, os produtores capturarem valor na cadeia. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, de uma grande cooperativa que está colocando produto com marca na gôndola do Japão. Acho que talvez a grande opcionalidade para o agronegócio no Brasil seja verticalizar e colocar produtos na gôndola da Europa, no Reino Unido, né, e capturar esse valor agregado. Exatamente, até porque a gente tem um fator importante que é o principal insumo dentro desse mercado, né? Que é assim, um insumo fundamental para os negócios, né? As questões internacionais, elas se permeiam na questão da comunicação, né? O Brasil, eu vejo dessa forma, ainda patina numa estratégia de comunicação reativa, em vez de ativa. Temos lá fora ainda adidos agrícolas que trabalham, né, tem um papel importante nisso,
de comunicação, de entender como aquele mercado funciona, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda resvala em situações como fake news, produções que atreladas à Amazônia, onde nem existe aquele bioma, mas está atrelado àquele produto. E isso é muito complicado. Mas existe um caminho, que é transparência, né? De que forma a gente consegue pensar uma forma eficiente de trabalhar de uma questão conjunta, junto com a Câmara, com os adidos, com o governo? Como é que é possível a gente pensar nessa comunicação, ou de que forma vocês atuam realmente para ajudar nesse fator? Você tocou talvez um dos temas mais importantes hoje para o agronegócio, que é o tema comunicação. E você tem vários recortes desse tema. Você pode ter desde a comunicação dentro do Brasil, entre campo e cidade, né, onde você precisa criar esse diálogo, né? Então, quando eu entro no supermercado e eu vejo a foto de um produtor numa gôndola, contando a história daquele produto, de como foi produzido, eu vejo ali as evidências de uma comunicação eficiente, né? Isso vale para o país, né? Então, é muito importante que todos esses atributos, né, de quão eficiente nós somos, sustentáveis nós somos, protagonistas nós somos dentro do agronegócio, que esses atributos cheguem, né, para outros países, né, para outros consumidores, e porque nós somos líderes nesse comércio global, né? Então, a gente tem que ambicionar essa excelente comunicação. Então, as câmaras, elas têm um papel fundamental, né? Principalmente nesse mundo cada vez menos globalizado, a importância ela ganha outros contornos de promover essa comunicação, né? Isso trazer esses stakeholders aqui para o Brasil, para eles conhecerem a realidade brasileira. Então, promover esse intercâmbio de informações. Então, eu vejo cada vez mais importante o papel das câmaras nesse contexto. Com certeza. E em relação ao trabalho da Câmara, vocês promovem missões comerciais agrícolas, eventos, webinars para gerar essa troca de conhecimento? Exatamente. A gente identifica os temas relevantes, estratégicos, né? Nós juntamos stakeholders aqui no Brasil, né? Empresas de fora, em torno desses temas. Então, através de seminários, webinars virtuais, presenciais, jantares, missões, e que são fundamentais para essa mudança de percepção, para essa comunicação, né? Então, só para dar um exemplo, eu gosto de dar muito exemplo, né? Eu também tenho um chapéu como líder global, líder, né, do agro, né, na KPMG, e a gente convidou o líder global do agro da KPMG para visitar o Brasil. E líder global, ele entende, né? O Brasil é um país importante. E a gente convidou ele para vir para o Brasil, e ele me confidenciou depois, inclusive fez um post no LinkedIn, dizendo como ele estava impressionado com a qualidade do empresário do agronegócio brasileiro. Para a gente concluir, só fechando junto com a sua despedida, eu quero terminar de um jeito chavão, mas ele é muito pertinente. Uma pergunta que vai trazer a conclusão dessa entrevista, que foi para nós enriquecedora, né? Essa imersão ao Reino Unido, tão parceiro, ao mesmo tempo tão pouco explorado como deveria ser, né? Mas como é que o que o Brasil espera do Reino Unido? E o que o Reino Unido também espera do Brasil? Eu acho que em toda relação bilateral, né, existe essa ambição de ampliar o comércio, né? Então, você estava falando dos números de comércio, né? São números, esse comércio bilateral ele tem crescido, né? Eu acho que a grande ambição aqui é você ampliar essa relação comercial, né? Em verticais estratégicas, né? A agroenergia, né, é muito importante, né? A questão da segurança alimentar é extremamente importante. Então, eu vejo muito espaço mesmo para ser explorado nessa relação bilateral. Então, é um casamento perfeito, né?
Então, eu realmente vejo como muito estratégico o papel da Câmara, né, da Bridgend, na promoção, né, dessa troca de informações, né, até para também trazer temas importantes, por exemplo, a questão da bitributação, né? Então, estamos fazendo esse acordo de não bitributação agora, que vai favorecer também os investimentos. A Câmara tem um papel também de trazer, né, colocar os desafios para que essa ampliação dessa relação comercial aconteça, né? Então, tem desafios, né? Então, a bitributação, por exemplo, é um deles, né? Então, esse acordo agora de não bitributação vai ser um marco importante para acelerar, né, os investimentos e, portanto, esse comércio bilateral. Perfeito. Muito bom. Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e por nos proporcionar essa entrevista aqui altamente enriquecedora, né, Pedro? Exatamente. Muito obrigado. Mais uma vez, em nome aqui de toda a nossa equipe do canal Terra Viva, quero registrar também um abraço para todos lá da Câmara, sempre muito atenciosos com a gente. Guilherme Lima, excelente jornalista, inclusive, que fez essa ponte com a gente. Quero agradecer muito, porque é primordial mostrar esse agronegócio brasileiro, mas como é que o mundo nos enxerga também. Obrigado mais uma vez. Volte sempre. Eu que agradeço o convite em nome da Bridgend. Foi um prazer aqui dividir um pouquinho das iniciativas da Câmara e também falar um pouquinho do agronegócio. Muito obrigada. E você pode rever o Terra Viva Entrevista quando quiser na nossa página lá do YouTube, né, Pedro? Exatamente. Tem uma playlist especial com essa e outras entrevistas também, além de conteúdo personalizado nas nossas plataformas digitais, sempre @canal Terra Viva. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Continue sempre com a gente. Terra Viva, há 19 anos, com quem planta e cria, cultivando o melhor do Brasil. Até mais.